Olá, meu nome é Arthur Malhas Teixeira e hoje eu vou apresentar minha pesquisa de iniciação científica. Eu faço parte do Laboratório de Vertebrados da UFRJ, o LabVert, e sou orientado pela Estela Manes e pela professora Mariana Vale. O título do nosso projeto é: O Acordo de Paris será capaz de proteger a biodiversidade brasileira das mudanças climáticas? Atualmente, a maior ameaça à biodiversidade é a ação humana sobre os ecossistemas. O modelo de desenvolvimento hegemônico no planeta, que é baseado na superexploração de recursos e emissão de gases de efeito estufa, intensifica as mudanças climáticas globais que estamos observando hoje. Já é possível observar um aumento na temperatura média global de cerca de 1 grau, e as previsões indicam que até 2100 vamos atingir um aumento de 4 graus em relação ao período pré-industrial. As previsões climáticas indicam fortes alterações no padrão de pluviosidade e na temperatura, e também apontam para um aumento na frequência de eventos extremos, como inundações e secas. Essas alterações podem provocar impactos irreversíveis à biodiversidade e às populações humanas, principalmente as mais vulneráveis. Todas essas alterações ambientais e climáticas levam a um quadro de emergência planetária. Existem diferentes cenários de emissões para fazer previsões para o futuro. Alguns cenários são mais otimistas, prevendo mais medidas mitigatórias, enquanto outros são mais pessimistas, sem medidas mitigatórias e com aumento crescente de emissões. O cenário mais pessimista é chamado de business as usual, no qual as emissões continuam como atualmente. Esse cenário pode levar a um aumento de até 4 graus e severas mudanças climáticas. Por outro lado, com esforços de mitigação, a temperatura pode ficar abaixo de um aumento de 2 graus, reduzindo fortemente os impactos socioambientais. A partir dos estudos e previsões sobre as mudanças climáticas, os pesquisadores identificaram que um aumento maior que 2 graus levaria o planeta a alterações catastróficas. Foi dentro desse contexto que em 2015 foi estabelecido o Acordo de Paris durante a COP21. Esse acordo definiu que os países deviam se mobilizar para limitar o aumento da temperatura média global a bem abaixo de 2 graus, para que seja possível evitar consequências socioambientais extremas. Os modelos atuais de previsão do clima prevêem aumentos significativos de temperaturas em diferentes regiões do Brasil. Os dados apontam que a região amazônica deve sofrer com um aumento de temperatura relativamente maior do que as outras regiões do Brasil. As mudanças climáticas podem afetar fortemente a biodiversidade, podendo provocar alterações na diversidade, no habitat e até alterações na área de distribuição das espécies. Um fenômeno interessante relacionado a isso é o climate tracking. Esse processo descreve o deslocamento das espécies em busca do clima ao qual estão adaptadas. Então, no contexto das mudanças climáticas, o clima ideal para uma espécie pode se deslocar, exigindo que ela também se desloque. Esse processo de dispersão pode ser simplesmente inviabilizado pela existência de paisagens urbanas, ambientes degradados e pela falta de conectividade entre fragmentos de floresta. Para definir estratégias de conservação é necessário saber quais são os grupos de espécies e os biomas mais vulneráveis e quais são as lacunas de conhecimento que precisam ser superadas para que as decisões de conservação se baseiem em uma base bem estabelecida de conhecimento científico. Nesse sentido, o objetivo geral do nosso trabalho é avaliar o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade nos biomas brasileiros. Nossos objetivos específicos são identificar vieses e lacunas na literatura científica sobre o impacto das mudanças climáticas no futuro no Brasil, quantificar o impacto projetado para os biomas brasileiros e para os tipos de espécie no futuro, identificando os mais vulneráveis, identificar o potencial benéfico de esforços de mitigação baseados no Acordo de Paris para a redução desse risco, identificar se as áreas protegidas serão eficientes em proteger as espécies em um futuro de mudanças climáticas. Para atingirmos esses objetivos, fizemos uma meta-análise para avaliar o impacto das mudanças climáticas na biodiversidade brasileira e nos diferentes biomas. Foram feitas buscas nas bases bibliográficas Web of Science, Scopus, Cielo e na revista Perspectives in Ecology and Conservation, resultando em 1.579 artigos que foram analisados. Após a remoção dos repetidos, foram lidos os resumos de 1.199 artigos. De todos eles, 88 foram selecionados para o estudo por satisfazerem os nossos critérios. Os nossos critérios para a seleção dos artigos foram: fazer uma previsão de impacto das mudanças climáticas no futuro em espécies, comunidades ou habitats, ter dados para o Brasil, utilizar algum cenário de mudanças climáticas e apresentar valores numéricos para o impacto comparando o presente e o futuro.
Retiramos diversas informações dos artigos para utilizarmos em nossas análises. A primeira informação foi o bioma para o qual foram feitas as previsões sobre a biodiversidade. Depois identificamos se as espécies focos do estudo eram consideradas endêmicas do Brasil ou nativas não endêmicas. Identificamos o cenário de mudanças climáticas utilizados pelo artigo. Nesse ponto, nós classificamos o cenário como o Acordo de Paris, quando não era previsto um aumento acima de 2 graus, e cenário Business as Usual, quando era previsto um aumento na temperatura maior que 2 graus. O principal valor retirado dos artigos para as nossas análises foi o impacto previsto. Esse valor foi calculado por nós na forma de tamanho de efeito, sendo estabelecido através da diferença em porcentagem entre as estimativas de biodiversidade para o presente e para o futuro. Os valores percentuais que nós encontramos como negativos representam uma previsão de impactos negativos na biodiversidade, como contração na área de distribuição ou perda de espécies. E valores positivos representam uma previsão de impactos positivos, como a expansão na área de distribuição e incremento na riqueza de espécies, por exemplo. Também buscamos informações sobre a efetividade das áreas protegidas em um futuro de mudanças climáticas. Essa informação foi extraída dos artigos nos quais os autores diziam se, com as alterações na distribuição das espécies, as áreas de proteção atuais continuariam protegendo essas espécies. Por fim, para a gente avaliar os nossos resultados, foram aplicados modelos generalizados lineares mistos para testar a diferença no tamanho do impacto previsto nos dois cenários. Como resultados do nosso trabalho, encontramos forte viés de estudos para a Mata Atlântica, sendo 43% dos artigos sobre esse bioma, seguido pelo Cerrado com 19% e a Amazônia com 17%. Existe uma grande lacuna no Pampa e na Caatinga, sendo apenas 13% dos artigos sobre esses biomas. Também identificamos uma completa falta de informação no Pantanal e no ambiente marinho. Esse viés que encontramos pode ser explicado devido à Mata Atlântica e o Cerrado serem hotspots de biodiversidade e a Amazônia ter relevância internacional, o que aumenta o interesse nessas áreas. Essa lacuna de conhecimentos sobre os outros biomas é extremamente prejudicial, porque compromete a formulação de estratégias abrangentes para sua conservação no país. Nesse gráfico, nós temos a magnitude do impacto das mudanças climáticas nos diferentes biomas e no Brasil como um todo. Essa linha pontilhada vertical marca o valor zero de impacto, então os valores à esquerda são valores de impactos negativos e à direita valores de impactos positivos. Os nossos resultados mostram que todos os biomas devem sofrer impactos negativos, especialmente a Amazônia, Mata Atlântica e o Cerrado, que obtiveram resultados significativos. Com relação aos diferentes cenários, os pontos azuis são as previsões no Acordo de Paris e os pontos vermelhos no cenário Business as Usual. Nós podemos ver que nessa primeira parte que mostra os impactos no Brasil inteiro, no cenário Business as Usual, esperam-se impactos negativos de menos 45% para a biodiversidade. Já no cenário mitigatório, o Acordo de Paris, apesar de não ser capaz de anular a ameaça das mudanças climáticas, há uma redução significativa do impacto para menos 32% no Brasil como um todo. A gente consegue ver que esse padrão se repete, com impactos menores nos cenários de cumprimento do Acordo de Paris. Então é importante destacar que os impactos das mudanças climáticas são significativamente reduzidos pela mitigação. Com relação ao tipo de espécie, nós identificamos que as espécies endêmicas estão sob o maior risco, sendo mais impactadas pelas mudanças climáticas do que espécies nativas não endêmicas. Novamente, encontramos que a mitigação reduz esse impacto significativamente. As espécies endêmicas são, em geral, mais vulneráveis por terem uma distribuição mais restrita e serem muitas vezes muito especializadas ao seu habitat. Dessa forma, as espécies endêmicas necessitam de mais atenção de medidas de conservação. Com relação às áreas protegidas, nós identificamos que o Acordo de Paris reduz ainda mais os impactos dentro das áreas protegidas e que, mesmo em um cenário sem esforços mitigatórios, o impacto das mudanças climáticas é menor para espécies nessas áreas, o que evidencia o seu papel essencial para a conservação. Por outro lado, um problema que identificamos é que a maioria dos artigos, os autores especialistas indicam que as áreas protegidas atuais não serão suficientes para a conservação das espécies no futuro, o que faz com que a mitigação ganhe ainda mais importância. Com esse trabalho, podemos tirar algumas conclusões. Existe um forte viés de estudos sobre as mudanças climáticas nos biomas brasileiros, o que é extremamente prejudicial porque dificulta a formulação de estratégias abrangentes para a conservação da biodiversidade no país. O cumprimento do Acordo de Paris
pode reduzir significativamente os impactos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade brasileira, sendo indispensável para a conservação no futuro. As espécies endêmicas serão mais impactadas pelas mudanças climáticas do que as espécies nativas não endêmicas, sendo necessária uma maior atenção de iniciativas de conservação. As áreas protegidas diminuem o impacto sobre a biodiversidade e maximizam os efeitos do Acordo de Paris, porém, maior parte delas é considerada pelos autores como insuficiente para a conservação da biodiversidade, sendo necessária uma reformulação dessas áreas para o futuro, levando em consideração as mudanças climáticas. Com isso, podemos voltar para o nosso título do trabalho. O Acordo de Paris será capaz de proteger a biodiversidade brasileira das mudanças climáticas? Os dados mostram que apenas com medidas mitigatórias o impacto não é zerado, porém é fortemente diminuído. Então nós precisamos, além de fortes medidas mitigatórias, de medidas de adaptação, como a expansão e adequação das unidades de conservação ao contexto das mudanças climáticas. Para um futuro sustentável rico em biodiversidade, precisamos alterar esse modelo de desenvolvimento hegemônico no planeta. Só assim poderemos transformar esse provável futuro indesejável em um futuro sustentável. Gostaria de agradecer ao CNPq pela Bolsa de Iniciação Científica e agradecer à Rede Clima. E gostaria de agradecer principalmente às minhas orientadoras, Estela Manes e Mariana Vale, pela presença e auxílio constantes e por todos os ensinamentos. Gostaria também de agradecer a Clarice Martinez pela ajuda na edição do vídeo. Obrigado.